Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês um cacto florido aqui. Aqui é a frente da minha casa, que eu tenho várias plantinhas que eu ainda vou analisar nesse verão, se eu vou deixar aqui por causa da chuva, porque molha bastante, e principalmente os cactos aqui eu tenho que ficar de olho. Desde que eu mudei os meus cactos para cá, onde toma mais de 8 horas de sol, eu tô ficando de olho na chuva, que são cactos muito antigos, que se chover e molhar demais, eu vou ou retirar ou colocar um plástico para proteger de dias como está hoje. Deixa eu mostrar o menino ali. Então hoje tá chovendo, aí encharcou tudo aqui, então é uma coisa que eu tô cismada. Eu acho que ou eu vou proteger ou eu vou retirar alguns cactos aqui muito antigos. Esse local aqui, eles se deram muito bem na questão do sol, que dá 8 horas de sol direto, sem filtro, mas eu acho que eu não vou deixar muito tempo na chuva não. Eu vou ainda ficar de olho. Olha só esse cacto azul, que coisa linda que tá. Esse daqui a gente fez o replante junto. Olha só. E não se preocupem que eu não vou mostrar só cactos, tá? Porque eu sei que tem pessoas que gostam de cactos, tem outros que gostam só de suculentas, né? Então hoje eu vou mostrar um cacto aqui, ó, que tá florido. Esse daqui floresceu essa noite. Ele é o Monvilha Spegazini, que é um cacto assim super fácil de cultivo. Desde que ele veio para cá, ele já deu 2 botões florais. E os botões florais abortaram. Aí eu fiz adubação para floração. Ele se fortaleceu, floriu essa noite. Aí eu vou deixar no final do vídeo imagens dele um pouquinho assim, com a flor um pouquinho mais aberta. É muito lindo, olha só. Como ele pega bastante sol, até a flor ela fica mais roxinha, olha só, avermelhada. E essa mudinha aqui é uma muda bem grande, né? Foi uma planta que eu comprei em mercado e eu já tenho há mais de 9 anos essa planta. Eu tenho esse vasinho aqui, ó, que ele tá bem pequenininho. Foi uma muda que eu fiz dessa aqui, ó, que é maior. Olha aqui que lindo que ele é. Aí aqui ele tá meio que secando, eu tenho que ver o que que é. E olha a coloração que ele ficou por causa do sol. Tá muito lindo, né? Deixa eu mostrar outra identificação dele aqui, que é Cereus Spegazini, que é uma segunda nomenclatura dele. Deixa eu colocar aqui. E o que que vocês querem comigo aqui? Hein? O que vocês querem? Quando o focinho do like aparece é para fazer o quê? É se inscrever, deixar o like, né? Lindão. Então, tem cactos aqui que eu acho que eu vou recolher, não vou deixar aqui. Tipo esse daqui. Oxi! Esse outro aqui também. Olha só. Então tá molhando aqui e eu não tô achando legal. Aí deixa eu mostrar pra vocês esse vasinho aqui. Opa, deixa eu encostar aqui pra mostrar direitinho. Olha aqui a minha pintura. Eu replantei ele nessa garrafa PET. Ele era um cactinho que tinha umas Milky Way junto. E olha só que lindinho que ficou. Bem fofinho, né? Mas hoje eu acho que eu vou recolher ele daqui. Esse daqui, ó. Olha que fofo. Esse daqui tava com a identificação, já apagou, ó, de tanto sol que bate aqui. Só que bate bastante sol, mas também bate bastante chuva. Deixa eu mostrar esse daqui. Olha que lindo esse Astrophytum myriostigma. Muito lindo, né? Então, aqui as plantinhas estão todas encharcadas, tomaram bastante chuva. Esse é outro também, ó, que é um vaso único aqui também. Só tenho esse daqui, da Mammillaria zemaniana. Ele dá uma flor cor-de-rosinha muito bonita. E pela primeira vez ele tá dando mudinha aqui, ó.
Tá vendo, ó? Tá cheio de mudinha. E o vaso tá super pesado. Tá bem encharcado. Aqui eu tenho um outro que é o... Ah, eu esqueci o nome desse cacto aqui. Eu vou deixar na edição do vídeo. Aqui ele também vai dar flor, ó. Então o sol é muito bom para eles florirem. Porém, com muita chuva não é legal também, né? Olha só, pena que a flor tá fechada. Mas é uma floração muito linda que eu vou deixar na edição do vídeo. No final do vídeo, vou deixar agora aqui na edição do vídeo uma foto para vocês verem. Aqui tem aquele cacto que eu mostrei para vocês, que eu fiz a poda. Olha aqui, ó. Esse cacto aqui é uma espinosíssima. Eu fiz a poda dele. Agora vamos esperar as mudinhas. Molhou aqui também, não ficou legal. Então agora eu quero mostrar uma suculentinha nova que eu comprei de mercado. Que em mercado você consegue aumentar a sua coleção assim super baratinho. Muito legal, é muito legal a gente comprar plantinha em mercado. Às vezes a gente consegue plantinhas assim muito legal, muito bonitinhas. É só ter paciência, replantar, trocar o substrato e aí esperar a menininha crescer. E quando tem chuva, olha aqui, ó, eu faço a coleta da água da chuva, guardo em garrafas PETs que eu tenho guardada, deixo aqui na goteira. Esse balde aqui é sempre o que enche mais, porque tem uma calha aqui que cai mais água. Meu, é muito legal, então sempre que eu vejo que vai chover, eu guardo água da chuva. E é muito bom para elas, essa aguinha da chuva e também tomar banho de água da chuva, né? Só que ultimamente eu tô tendo medo de colocar as minhas plantinhas na água da chuva, por às vezes dar pedra, né? Dar granizo, então eu prefiro fazer a coleta. E olha só a cara de pau. Olha só a cara de pau. Mas não é muita cara de pau. Ele vem aqui no banco. É muita cara de pau, né? Esse focinho do like. Ah, esse focinho do like. Olha só que gostoso. Olha o ciúme. Olha o ciúme. Mamãe ama os dois. A mãe ama os dois. Olha só. Ó. Ai, ai. Então, pessoal, quando chove demais, eu faço isso daqui, ó. Ainda mais que quando eu reguei, eu não tinha visto a previsão do tempo e aí acabou que começou a chover. Então eu estiquei o plástico aqui e aí eu não me preocupo se elas vão ser molhadas, né? Porque eu fiz a rega e logo depois começou a chover, então já que eu tenho plástico, eu preferi cobrir, porque eu não sei quantos dias de chuva agora que vai dar. Olha só como que fica. Então as minhas plantinhas ficam assim, ó, aqui nesse cantinho. Eu tô achando que eu vou fazer um enjambre lá na frente para os cactos, para fazer isso também. Aí a plantinha é essa daqui, ó. Eu vou replantar hoje, vou retirar desse substrato. Então, gente, essas plantinhas pequenininhas assim, ó, que vem de mercado, tu tem que tirar. Vamos tirar aqui para ver como é que tá as raízes dessa menina aqui. Que eu quero mostrar para vocês o substrato, que às vezes vem fibra de coco ou o Carolina. Deixa eu mostrar aqui. Ó, essa daqui tá super enraizada, mas aqui, ó, é terra. Tá vendo aqui, ó? Olha só que legal. Essa tá super enraizadinha. Olha que legal. Ó, essa não é fibra de coco, é uns pedacinhos bem pequenininhos de madeira, ó, substrato bem soltinho, bem legal. Olha que legal esse substrato. Então esse restinho de substrato aqui, ó, vai pro vasinho que ela vai ser replantada. Muito lindinha, e ela tá com 2 filhotinhos, 2, 3, um bem pequenininho ali, ó. Aí eu vou replantar hoje, deixo uma fotinho agora na edição do vídeo para vocês verem como que ela vai ficar no substrato. E é lindinha, se eu não me engano,
é uma pampa, mas eu não tenho bem certeza, porque ela tá estioladinha, né? A luz dos supermercados não é legal para as plantinhas, elas acabam estiolando mesmo. Então, volta e meia, quando eu vejo essas plantinhas lá, eu sempre vejo se eu tenho ou não tenho. E eu achei bem diferente essa menininha aqui. Achei que é a pampa, e a pampa eu não tenho, apesar de ser uma plantinha comum. Fofa, né? Deixa eu mostrar pra vocês a floração desse menino aqui. Agora eu sujei tudo a minha mão, olha aqui, ó. Olha que lindo. Esse daqui é esse daqui. É a Corvus, essa roxinha aqui, ó. Olha que linda. Ela deu muita floração. Desde o inverno ela deu bastante floração. Muito fofa a floração. Só que agora abriu, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia deixar tudo, né? Ia ser muito legal se todas as flores abrissem todas de uma vez só, né? Mas como não abrem, elas vão, ó, fazendo isso. Aqui seca, aí vai abrindo aqui, aí vai secando, vai abrindo aqui e assim por diante. Aí então vai absorvendo muita energia da planta, então eu não deixo. Aí o que que eu faço? Ela já cumpriu o dever dela, né? Vamos dizer assim. E quando ela abre as florzinhas, aí eu pego e faço a poda dessa forma. Ai, dá uma dó, né? Aí essas folhinhas aqui eu não aproveito porque é muito difícil, é muito pequenininha, tem pouca reserva de água, então não vai, acaba não dando mudinha essas folhinhas. Só se você cuidar muito. Ainda assim é muito difícil. O melhor é esperar a planta mãe dar mudas, que a minha tá com uma mudinha, ou então tirar folhas dela para fazer mudinhas. Aí eu vou aproveitar e mostrar para vocês os meus bercinhos aqui. Olha aqui, eu coloquei um pouquinho de osmocote. Aqui tem várias suculentinhas. Tem uma aqui que eu consegui fazer mudinhas, que eu tava um tempão tentando fazer mudinhas dela, mas eu não conseguia, que era a híbrida da racemosa. Da racemosa mesmo. Até eu vou olhar depois onde que ela está, para mostrar para vocês. Olha só as mudinhas que deu da haste dela. Então eu guardo todas as folhinhas. Quando as folhinhas são maiores assim, ó, aí elas dão bastante mudinhas e é bem legal. É um método de reprodução bem mais fácil. Não é rápido, mas é um método fácil. Elas brotam bem rápido, as folhinhas de haste floral. Eu tenho preferido fazer a poda para poder obter mudas, mas às vezes eu faço isso daqui porque eu não tô com coragem de fazer a poda na minha racemosa, não. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a minha racemosa. Deixa eu afastar aqui a menina. Aqui, ó. Opa. Se bem que daqui uns dias eu vou ter que fazer a poda dela sim. Olha ali, ó. Ela tá com um tronco enorme. Mas antes de fazer a poda nessa planta, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar aquelas mudinhas lá se firmarem, e aí assim que elas se firmarem e eu poder fazer o replante delas para um vasinho tipo esse daqui, ó, que daí eu vejo que elas estão um pouquinho desenvolvidas, aí eu faço a poda, porque eu não quero correr o risco de perder a espécie. E aquelas folhinhas ali, elas deram de uma haste que era para ser uma haste floral, mas não desenvolvia flor. Quem acompanha o canal vai lembrar disso, que eu mostrei para vocês a minha racemosa e deu uma haste aqui, e a haste demorou assim tipo 2 meses, eu acho, para desenvolver flor e não desenvolvia. E também não era muda, aqui no final ela ficava fininha. E aí o que que eu fiz? Eu peguei, tirei todas as folhas e fiz essas mudinhas aqui que vocês estão vendo, ó. Ah, então eu vou ainda esperar, vou ver se essas folhinhas vão desenvolver. Se caso elas, tomara que elas não deem haste floral, né? Porque ela não chegou a desenvolver flor.
É uma plantinha assim complicada, melindrosa, não gosta de muita umidade, gente. Ama o sol pleno. No inverno ela tomou mais ou menos 6 horas de sol direto, sem filtro. Muitas plantinhas daqui do cantinho eu acabei tirando, e essa daqui, olha, ela ama o sol. Fica com as folhas bem rubras, bem escuronas. É um marrom assim avermelhado, maravilhoso. E ela vive sendo cultivada aqui no Eternite Transparente quando chega a primavera e o verão. Linda, 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 tá assim manchadinha, não dá para ver toda a beleza dela, porque ela tá assim com o sulfato de cobre. Então é uma coisa que eu faço aqui nas minhas plantinhas para poder proteger elas de fungos, né? Não sei se vocês viram os vídeos aí que eu retirei muitas das minhas suculentas para chuva, e aí acabou algumas dando oídio. Eu até mostrei para vocês, mostrei também como se faz o tratamento. Tem muito vídeo legal aí ensinando algumas receitinhas aí que eu faço aqui no meu cultivo. Então dê uma conferidinha aí. Olha só o barulhinho da chuva, gente. Gostoso, né? Bem gostoso esse barulhinho da chuva. Só que eu tô cismada de deixar os meus caquitinhos lá, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse, mostrando a floração lá do meu Spegazine, um pouquinho de detalhes aqui da minha racemosa, a minha plantinha comprada de mercado. Foi assim que eu comecei a minha coleção, gente. Sempre, 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 por mais que eu não fosse lá comprar nada nesses hipermercados, às vezes eu ia assim só para ver se tinha alguma plantinha assim para eu poder colecionar, para eu poder começar a minha coleção, porque isso aqui é um vício assim maravilhoso, né? É muito, muito bom colecionar essas menininhas. Então, até tem uma frase aqui bem bonitinha aqui, ó. Plante amor por onde for. Legal, né? Muito fofinho essas embalagenzinhas para dar de presente. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Olha lá os dois dorminhocos. Tchau, tchau.